Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas primeiras páginas. Está aqui a Folha de São Paulo. Aí, produtividade trava e nível brasileiro é 1/4 do americano. Gente, sem produtividade não tem país que avance. Não adianta a gente se iludir que o trabalhador brasileiro é maravilhoso, espetacular e tudo isso, porque realmente não é. Produtividade falta muita coisa, falta preparo, falta escolaridade, é bom saber. De 2010 a 2023, agro evitou um resultado ainda pior, que ameaça o crescimento com declínio da população ativa. Aí eu vou ler um trechinho da Folha. Fator central para o crescimento de nações com tendência de diminuição de sua população economicamente ativa, caso do Brasil, a produtividade patina no país. De 2010 a 2023, o crescimento do quesito foi marginal, 0,3% ao ano, um resultado que foi salvo pelo desempenho superior do agronegócio, 5,8%, em relação a outros setores. O maior deles é o de serviços, viu sua produtividade por hora trabalhada cair 0,3% anualmente na série. Isso faz com que a gente deva se preocupar com a questão da educação e uma série de fatores para aumentar a produtividade, o preparo do trabalhador, o ensino técnico. Enfim, não é fácil, não é num dia só e precisa de atenção política, precisa de decisão política. Não dá para deixar a produtividade ao léu esperando um milagre. E o pessoal fala pouco em produtividade, não gosta muito de falar porque o resultado é esse. Um resultado altamente preocupante, para não dizer catastrófico. Quer dizer, o operário americano, o homem americano dos Estados Unidos, produz muito mais que o brasileiro. O brasileiro produz 1/4 do que produz o americano. A Folha hoje, na primeira página, não está muito otimista. Plano de educação cumpre só 4 de 20 metas. Lançado em 2014, o Plano Nacional de Educação atingiu só 4 metas das que deveriam ter sido atingidas. O desempenho pressiona o governo Lula, que deverá agora redigir um novo projeto para os próximos 10 anos, lidando com demandas antigas e novas. No fim de semana, nós tivemos uma manifestação gigantesca em São Paulo e em outros estados também, principalmente nas capitais, com relação ao divórcio. As pessoas se manifestaram contra esse projeto de lei, divórcio não, aborto,
que restringe o aborto. Eu toda hora falo divórcio no lugar de aborto. Aborto. Está aqui o Globo. Olha, a bancada evangélica recua e já admite adiar a votação do PL do aborto. Depois da reação nas ruas e nas redes, autor da proposta não diz ter mais pressa. Alvo de protestos e forte reação contrária nas redes, o projeto que equipara aborto ao crime de homicídio deve ter sua votação postergada para o fim do ano na Câmara. O autor do texto, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, admite uma mudança de estratégia e afirma que a análise no plenário pode ser deixada para depois das eleições municipais. Olha, é um tema delicado, polêmico, tem fundamentos éticos, morais, religiosos. Tem gente que diz, não podemos contar com a religião. O país é um país evangélico e católico, na maioria é um país cristão. Então, as religiões cristãs abominam o aborto, aceitam, algumas até não aceitam o aborto legal, quando a pessoa é estuprada, quando a saúde da mulher, a vida da mulher corre risco e quando o feto é anencéfalo, né? Então, até tem gente, eu insisto, que não aceita essas condições que são legais hoje. Aliás, a mulher tem uma enorme dificuldade de fazer aborto legal, as portas lhe são fechadas, esse aborto é retardado o máximo possível. Então, é uma discussão interminável, é uma questão mundial, a gente vai vendo que em todo o mundo há uma permanente discussão a esse respeito, e no momento que o país atravessa, com todas as nossas dificuldades, com uma reforma econômica que deveria ser de vulto, supostamente de vulto, aparece esse tema lançado, dizem pelo presidente da Câmara dos Deputados, Lira, que acaba obrigando o governo a algumas posições. O Lula demorou muito, mas ele ontem se definiu. Acabou dizendo, ontem ou anteontem, mas a publicação saiu ontem, que ele acabou se manifestando evidente contra, todo mundo é contra o aborto. Agora, como esse aborto pode ou não pode ser feito, com quantas semanas, querem limitar a 22 semanas, enfim, é uma decisão altamente polêmica que está polarizada. Você não consegue conversar com quem tem pontos de vista firmados muito fortes, especialmente os religiosos e as extremistas feministas, não dá para conversar. É uma coisa difícil buscar um meio termo, enfim, não era uma discussão para ser feita nesse momento. Atribui-se ao presidente da Câmara, Lira, né, que pretendeu galgar mais um degrau em direção à escolha do seu sucessor na mesa da Câmara, de colocar esse tipo de coisa, costumes, né, em discussão, o que, segundo ele, encostaria o governo contra a parede. Não é isso que aconteceu. Ele mesmo está tendo prejuízo. Nas manifestações de ontem, as pessoas voltavam-se contra a Lira. Então, provavelmente, ele está providenciando um recuo. Provavelmente. Não dá
para pôr a mão no fogo, mas essa discussão atingiu um nível, atingiu um choque de opiniões, não vai sair nada daí, e que está prejudicando o debate político necessário, né? O debate, já temos as eleições aí que mexem muito com o debate político necessário, da economia, de uma série de coisas que estão esperando decisões. Então, essa questão do aborto pode ficar para depois, valendo a mesma legislação que temos hoje, que é dos anos 40, 41, mas que tem funcionado satisfatoriamente. Enfim, a luta dos dois lados é muito grande, o pessoal religioso e pessoas com posição ética de um lado, do outro lado, pessoas que querem abrir totalmente e legalizar totalmente a prática do aborto. Esta semana reúne-se o Copom para decidir, supostamente para decidir, esse supostamente salva muita coisa, supostamente para decidir uma nova taxa de juros. Olha, pelo que se sabe, pelas sondagens realizadas, pelas sondagens mais sérias, dificilmente teremos uma nova redução de juros. Parece que essa fase de redução de juros, com a ameaça da inflação, terminou. Não dá para bater isso, né? Bater o martelo sobre isso, mas é bem possível. Deixa eu pegar aqui o Poder Drive, que é um boletim excelente, né? A primeira edição, Poder 360, e aí tem uma coisa interessante que é quem tem isenções fiscais no Brasil. Tem um levantamento aqui muito interessante. Deixa eu ver aqui. Isenção fiscal. A Petrobras lidera a isenção fiscal. Aí tem um levantamento que chegou até o Drive e ele está disponibilizando para os seus leitores. Olha aí, as 10 empresas que mais recebem isenção fiscal. Eu não vou dar os números, etc., mas vou chegar aos números totais. Olha, em primeiro a Petrobras, depois Vale, depois Selma, Latam, Fiat, Chrysler, GM, Mosaic Fertilizantes, Samsung, Syngenta e Embraer. Será que todo mundo precisa de isenção fiscal? Aí vão aparecer o final de tudo isso. A Petrobras não quis comentar, a Vale diz que os incentivos são calculados com base na receita e no lucro contábil ajustado da empresa, tem as explicações. A Unafisco estima que o governo deixa de arrecadar anualmente 789 bilhões e 600 milhões, 789 bilhões, né, com essas isenções fiscais. Além dos incentivos, há isenções como os oferecidos para empresas no Simples, na Zona Franca de Manaus, e a desoneração da folha salarial para aqueles 17 setores. 789
bilhões. Isso daria para fazer muita coisa, viu? Deixa eu ver. Bom, tem a reunião do Copom, começa a terça e acaba quarta. Olha, tem a frase do Lula aqui sobre o aborto. O presidente criticou a PL 1904 de 2024, que equipara o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio. Disse ser contra o aborto, mas defendeu que seja tratado como questão de saúde pública. Ficou aí pelo meio. Classificou como insanidade propor pena maior para o aborto do que para o estupro. As pessoas que propõem pena maior para o aborto dizem que se trata de um homicídio e, portanto, o homicídio deve ter uma pena superior que o estupro. É assim que esse pessoal vê essa questão. Agora, o Lula tomou cuidado, não se comprometeu com nenhum dos lados. Uma notícia interessante, porque nós já havíamos noticiado e pego essas notícias nos jornais, que todos os ministros do STF iriam viajar para esse simpósio organizado por Gilmar Mendes em Lisboa. Não é assim. Eu não sei exatamente quais vão, quais não vão, mas há um número, parece que 5 ministros não vão. Não é assim tão unânime. Até sexta-feira, 3 ministros haviam se manifestado contra o texto, esse texto do aborto. Depois da fala de Lula, o número cresceu e foi a 14 até ontem à noite. Simone Tebet chamou o projeto de PL do estupro e o classificou de desumano. Nízia Trindade da Saúde disse que a proposta é injustificável. Fala da reunião ontem na Paulista, que foi muito significativa, de anteontem, né? A gente mobilizou novamente este ato. Foi, olha, significativo. Encontro com o chanceler da Alemanha, ainda na Europa, Lula convidou o país a participar da Aliança Global contra a Fome, uma das prioridades do Brasil na presidência do G20. O Brasil sediará a cúpula do grupo em 18 a 19 de novembro no Rio. Deixa eu ver também. Ele coloca uma coisa interessante aqui. Memes, Lula, Meloni, Milei. A internet não perdoa. Internautas fizeram brincadeiras com o cumprimento mais efusivo de Meloni e Javier Milei na comparação com Lula. Olha a frase do Haddad, que está isolado no governo. Não adianta o Lula elogiar e ser contra. O ministro da Fazenda afirmou que o país é uma encrenca e difícil de administrar. Criticou a falta de dedicação de alguns em posição de poder, que não fazem, entre aspas, a coisa certa pelo país. O presidente disse que, enquanto for chefe do executivo, Haddad jamais ficará enfraquecido. Conversa mole. Quando as teses mais queridas pelo ministro da Fazenda são contrapostas pelo Lula, o Lula se coloca contra elas, num boicote aberto. Então, não adianta você achar a figura dele
muito elegante, muito inteligente, lê muito. Não é isso. O problema são as teses que ele sustenta, que estão aí sempre minguando nas mãos do governo, que tem uma briga interna que não acaba mais. O vice-presidente Alckmin disse no sábado que o governo deve procurar cortar gastos no curto, médio e longo prazo. Hoje, o Haddad tem um encontro com o Lula para discutir corte de gastos. Quem será que sairá vencedor dessa batalha? O Lula pode até dizer, como tem dito, que corta, que está interessado, mas não é o caso, não. A gente não vê efeitos positivos disso. Bolsonaro participa de evento político em Jataí, Goiás. E Trump reúne-se com líderes republicanos. São os principais fatos colocados hoje. Tem um fato internacional importante que saiu durante a madrugada, os jornais ainda não trazem, é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu acabar com o gabinete de guerra. Acabou com o gabinete de guerra, com a saída do general Gantz, que é um político de prestígio, né, e que nesse momento está em alta. Ele saiu, ele abandonou esse gabinete. O Netanyahu resolveu extingui-lo. Agora o Netanyahu fica cada vez mais sozinho. E tem uma outra história ainda em Israel, que é o seguinte: o exército israelense decidiu dar um intervalo nos ataques numa determinada estrada, né, para que possam entrar tranquilamente caminhões para abastecimento da população da faixa de Gaza. E, na verdade, o professor Benjamin Netanyahu protestou contra isso, quer dizer, o exército não está muito sintonizado com ele, ele foi contra essa atitude. Então, o exército dá um tempo, e é um período longo, quase o dia todo. Estou voltando ao Lula. A Lula tem menor desaprovação desde o início do mandato. Diz Atlas. É esse Instituto Atlas, junto com a CNN, dizendo que o Instituto Atlas ouviu 3.601 pessoas entre os dias 7 e 11. A margem de erro e o índice é 1 ponto percentual e o índice de confiança 95%. É totalmente diferente das pesquisas, essas pesquisas da Atlas, do que tem revelado a pesquisa Datafolha. O índice de entrevistados que avaliam o governo como ótimo ou bom é 42,6%. A marca está em empate técnico com o número de pesquisados que avaliam a gestão do presidente como ruim ou péssima. Quer dizer, é um empate. Os que acham bom e os que acham ruim. Eu estou preferindo esperar com calma para a gente verificar como é que a pesquisa Datafolha analisa essa coisa. Estados Unidos mudam estratégia no leste da Ásia para conseguir apoio de países. Washington deixou de impor regras a países da região e passou a se oferecer como companheiro de equipe. Posicionamento antagoniza com o comportamento da China, né? Estados Unidos e China são, né, a Guerra Fria de hoje. Deixa eu ver. Tem uma coisa que, que o Estadão coloca,
que tem um lado bom e um lado ruim. Está aqui, ó. Mão de obra escassa faz construção investir em capacitação e tecnologia. Quer dizer, tem construção, o setor está ligadíssimo, né? E aí está aqui, ó, setor corre para entregar obras, empresas disputam profissionais, de serventes a engenheiros. 7,51% foi o aumento do custo da mão de obra da construção civil até maio, segundo a FGV. Conselho de Ética arquiva punições e há brigões e clima se deteriora na Câmara. Agora tem a Câmara, aí colocou Bedel Babá para cuidar de uma legislação para fazer com que as pessoas se comportem de maneira civilizada. Deixa eu ver aqui. Quando petistas brigam, é o Brasil que apanha, diz o Estadão em seu editorial. Ao mais uma vez sabotar a política econômica, trabalhando para minar a credibilidade de Haddad, lideranças do PT atentam contra um herdeiro político de Lula e contra o país. Está vendo? Aqui, quer dizer, além da briga entre a oposição à situação, tem o problema interno do PT, que é uma briga também por poder, faz parte da briga de quem será o candidato se o Lula não for candidato em 2026. E se junta essas duas coisas, acontece o que o Haddad disse: o Brasil é uma encrenca. O Brasil é uma encrenca. Deixa eu ver o que mais. Tem olha, trabalho por tarefa vira arma de construtoras para atrair empregados. Tem uma entrevista aqui, economista ganhador do Prêmio Nobel diz que os desafios climáticos são hoje uma questão central. Países ricos, segundo ele, deveriam pagar para preservar a Amazônia. É o Peter Hansen, americano Lars Peter Hansen, Prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Chicago. Concorrência chinesa e comércio online esvaziam ruas do Bom Retiro. Olha, olha, tradicional polo de confecções da capital paulista, bairro contabiliza 117 lojas fechadas e vê perfil do comércio local se transformar com a chegada das dark stores. Olha, gente, essa história dessa facilidade que o Lula quer dar, né, dá para as importações chinesas até $50, está tirando empregos aqui no Brasil e criando empregos na China. Ele não quer desagradar setores que compram. Não dá, tem que taxar pelo menos de maneira igual. Você não pode privilegiar produtos da China que pagam menos impostos que as nossas lojas e indústrias brasileiras. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Outra vergonha. Com a fuga de capital, B3, a Bolsa de São Paulo, fica na lanterna entre as principais bolsas do mundo. É o fim da picada. É o fim da picada. Isso é uma vergonha. Vergonha. Eu tenho a impressão que a gente colocou Corinthians e Palmeiras empataram. Essa história do Dudu
e para o Cruzeiro parece que vai ser reavaliada, e eu só quero mostrar a manchete do Valor. Olha aqui, mercado já prevê o fim do ciclo de corte de juros, cenário obriga governo a rever despesas e traz risco da máquina a parar. Triste, mas verdadeiro. Até onde, presidente Lula? Quem tomou cafezinho conosco? Dani Caldas, Shirley Lima, Naldo Félix, Veiga Arcanjo, Norberta Carlos, Laís Dias, Eude Vale, Carlos Neves, Cássio Nunes, Nilceia Capelete, Rubens Belanda, Édio José, Marlúcia Azevedo, Moisés Luiz, Mara Braga, do Amazonas, Admir Nazário, de Ivaiporã, no Paraná, Patrícia Lima, de Vila Velha, no Espírito Santo, e Efraim Miranda, de Pernambuco, onde houve enchentes também ontem. Lamentavelmente, no Rio Grande do Sul, voltou a ter enchente em diversas regiões, na região de Caxias do Sul. Muito triste, muito triste. Enquanto se procura recuperar um local, volta a chover e não se sabe quais são as perspectivas para a semana. Pessoal, muito obrigado, até amanhã, tenha um bom dia.